Olá, estamos dando início a mais um Fazendo X, que você pode acompanhar todos os dias às 10 da manhã ou às 4 da tarde pelo Canal X ou tvcanalx.com. E hoje no nosso programa teremos dicas de saúde com o nutricionista Rafael Cavicchioli, que além de atender a domicílio, em consultório, ele também faz um trabalho muito interessante dentro do Hospital de Azambuja. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. E é sobre isso que nós vamos começar a nossa conversa agora no Fazendo X. Como que é o seu trabalho dentro do Hospital de Azambuja? Como funciona o trabalho de nutricionista dentro do hospital? Tá. Basicamente, meu trabalho se divide em duas áreas dentro do hospital, que seria a parte da cozinha, que é desde o cardápio que eu elaboro, até a qualidade dos alimentos, a lista de compras, né, a lista de fornecedores que trabalham com a gente ali no hospital. Então tem que ficar tudo em cima para ver se eles têm, né, tudo alvará, se são produtos de procedência ou se são pessoas, né, que às vezes plantam ou cultivam e acabam indo vender. Então a gente trabalha com isso e dentro do hospital eu tenho que acompanhar porque a gente serve 3 refeições, que seriam o café da manhã, o almoço e a janta. Para pacientes diabéticos ou pacientes com outras necessidades especiais, a gente chega a servir 6 refeições por dia, né? Que entraria então o lanche da manhã, o lanche da tarde e uma ceia. Então depende de cada doença, da necessidade, né, de cada um. Então basicamente eu passo metade do meu dia conferindo como é que é a produção desse alimento, né, desde a chegada até o preparo, até os finalmente, que seria chegando ao paciente, né, para ver como é que está a aparência, a qualidade desse alimento. E a outra área que a gente se divide na nutrição dentro do hospital seria a área clínica, que é atendimento por si só dos doentes. Desde de pacientes que não estão se alimentando e que precisam de algum adicional nutricional, de algum complemento nutricional, aos pacientes que estão também utilizando a sonda nasoenteral para alimentação. Geralmente, essa parte de atendimento dos pacientes, eu trabalho bastante com a ajuda dos enfermeiros e com os médicos, porque o Azambuja hoje tem 168 leitos, né, para uma pessoa ficar o dia todo passando em cada quarto. Não tem como, não há tempo hábil para isso. Então, às vezes eu estou passando no corredor e falo com o enfermeiro, tem algum paciente que está com alguma dificuldade, algum paciente que não está se alimentando, algo desse gênero. Então, os enfermeiros relatam e eu vou conversar com o paciente, aí eu faço a minha intervenção. Ou o médico também, que acaba colocando na fichinha que gostei de uma avaliação minha, porque acha que conversou com o paciente, ele não está progredindo na doença, não está melhorando, não, ou ele acha que é algum problema de via nutricional, ele acaba me chamando para mim poder ir atender. Então, há toda essa importância, né, dentro de um hospital, no tratamento. Às vezes a gente que está do lado de cá pensa em medicação, em médico ali, em exames, tudo, esquece a parte da saúde também em relação à alimentação desse paciente, né, porque tem que ser cuidada, medida, regrada, paciente de UTI, recém-operado, né, criança, né, Rafael, também é a tua área, né, que também cuida da alimentação desses bebês. Isso, Letícia, até é engraçado que cada vez mais a gente se depara com pacientes vindo com alguma doença que era desconhecida, né, ou que não tinha sintoma, mas que achava que não tinha nada. Chegando no hospital é feito, geralmente, é diabetes. A pessoa nunca ouviu, claro, até ouviu falar, tem uma tia, um tio, um vizinho, um amigo que tem diabetes. Mas não sabia que tinha. Mas não sabia que tinha e não sabe de que forma se trata. Então a gente vai lá dar aquela explicação, porque a pessoa está em tratamento por diabetes. Então quanto antes ela conseguir entender sobre a alimentação, baixar os níveis de glicose, ela também está apta para ir de alta, né? Então, outros exemplos, a hipertensão. Então, muita gente chegou lá e não sabia como é que era, não sabe que alimentos pode consumir. Então, a gente vai lá dar orientação para a pessoa ir de alta. Crianças, então, às vezes, refluxo. Intolerâncias, que é tão comum, né? Isso, cada vez mais comum as intolerâncias, né? A lactose, a proteína do leite, ao glúten. Então, também várias mães, né, não sabem de que forma trabalhar com isso, ou que alimentos que é permitido, que alimentos que não é permitido. Então, a gente vai fazer essa orientação. Geralmente o paciente daí fica 2, 3 dias, já melhora o quadro, então também consegue depois ir de alta, né? Ir de alta e continuar dessa maneira em casa também esses cuidados, né? Sim, com certeza. Quando você tem uma doença, geralmente é difícil você dizer, eu fui um ex-doente, né, para esse tipo de causa alimentar na saúde, né, as intolerâncias, a diabetes, a hipertensão. O que você consegue viver é controlando
aquela doença. Então você pode viver, sei lá, 50, 60 anos, mas você vai ter a doença, só que você controla. Então, na verdade, é um exercício diário. Todo dia você vai ter que cuidar. O dia que você vai extrapolar, às vezes você vai sentir já o sintoma, às vezes você vai ter que ir para o hospital em decorrência daquele sintoma, vai fazer o tratamento, aí volta para casa. Então, diariamente a pessoa vai ter que estar cuidando nesse tipo de situação. E no consultório, Rafael, o que mais procuram? Porque a gente sabe que tem muita gente à procura de emagrecimento, né? Beleza, totalmente estética. É isso que tu te deparas no consultório? Ou saúde entra, problemas de saúde, ou mais a estética? Então, basicamente, as pessoas querem a mudança no visual, né? Na aparência, na estética, porque hoje o mundo quase que gira em torno disso, né? Todo mundo, fulana, poxa... Padrão de beleza. Padrão de beleza, né? Hoje, antigamente, até eu gosto de, quando eu dou algumas palestras, iniciar com os quadros do Leonardo da Vinci e tudo mais, que a Mona Lisa, que sempre eram pessoas mais rechochudinhas, que o padrão de beleza daquela época era uma pessoa mais rechochuda, que era mais bonita, que magrinha era o raquítico, o doente. Hoje em dia não, quanto a pessoa mais magra, mais esbelta, é o mais bonito, né? Então, as pessoas estão em busca disso a qualquer preço. Então, vão para o teu consultório, procuram essa parte de emagrecimento e fazem uma dieta controlada, restrita, sem carboidratos, sem doce, enfim. E acabam ganhando na parte da saúde sem se perceber, porque na verdade ela foi em busca de um objetivo. Muda toda a alimentação dela, ela acaba ganhando, talvez até ela tivesse alguns problemas, ou estômago, ou intestino, alguma coisa assim, que nem sabia e nem foi por isso. Acaba ganhando, né, Rafael, com toda essa mudança de alimentação? Sim, é engraçado. Uma melhora de vida, né? Isso. É engraçado qualidade que de vida. A gente sempre comenta com o paciente, né, que vai no consultório em busca da gente, a gente sempre faz um recordatório e uma lista de sinais e sintomas. Então, claro que a primeira pergunta é qual o objetivo principal da pessoa. Então, eu gostaria de emagrecimento. Aí quando a gente traz para essa lista de sinais e sintomas, geralmente a pessoa vem acompanhada de vários outros problemas. Então é unhas fracas, cabelos fracos, intestino não funciona, é enxaqueca, ou depois de determinado horário, todo dia tem dores de cabeça, não consegue dormir, é insônia, ou outras vezes é diarreia. Então, geralmente, hoje a pessoa tem algum outro tipo de sintoma, mas ela não está nem aí. Ela está preocupada que se passou aquele período da consulta no retorno, ela viu que reduziu aquele objetivo inicial, que seria emagrecimento, para ela está ótimo. Independente se a gente voltar para aquela lista de sinais e sintomas, não melhorou nada, mas ela baixou o peso, ela vai estar feliz. Agora, se a gente fizer o contrário, tinha todos aqueles problemas, ela retornou, metade deles foram melhorados. A gente pergunta, como é que está a sua vida? Nossa, minha vida está melhor, eu sou outra pessoa, tenho disposição, eu acordo bem para trabalhar, eu não tenho mais problema no intestino, não tenho mais azia quando eu comia determinado alimento, não tinha como, era uma azia desgraçada, hoje eu não tenho mais. Melhorou vários outros sintomas, só que às vezes foi na balança, perdi 100 gramas. Então a pessoa já acaba desistindo, ela não olha que ao seu redor, melhorou tudo na sua vida. Quem sabe no primeiro momento ainda não melhorou o seu objetivo, porque cada organismo reage de uma maneira, então não é assim que eu vou usar a dieta de X, vou usar no Y, vai dar o mesmo resultado que no X. Então cada corpo reage de uma maneira, só que as pessoas elas acabam não querendo isso, elas só vêm exclusivamente por aquele objetivo. Ponto final. Rafael, e essas pessoas que procuram um nutricionista com o objetivo de emagrecer? Elas vão emagrecendo e muitas fazem uma atividade física já para se preocupar com a massa muscular, com a flacidez, ou muitas não. Como que funciona essa parte? Eu estou emagrecendo, mas estou perdendo massa boa ou já não tinha massa boa, né? Por causa da obesidade. Qual é essa relação gordura-massa muscular? Geralmente, quando se faz um trabalho de emagrecimento, Letícia, nós nutricionistas trabalhamos com uma redução de calorias no dia da pessoa, para fazer o organismo trabalhar e para fazer com que ele pegue as suas reservas, que é chamado de gordura, para serem utilizadas. Então, um exemplo, uma pessoa precisa de 2.000 calorias. A gente trabalharia com um cardápio de 1.600 calorias, isso daria um déficit de 400, então o organismo começaria a tirar das suas próprias gorduras esse 400. Para jogar como 2.000, então a pessoa começa a emagrecer. Só que sempre quando a gente faz um trabalho de emagrecimento e um trabalho dessa redução de calorias no cardápio,
o organismo ele não consegue regular, eu vou só usar a gordura para ganhar esses 400 para equilibrar com as 2.000. Então ele acaba pegando um pouco da gordura e um pouco da massa muscular. Claro que o melhor trabalho é quando se a pessoa emagreceu 4 quilos, foram 3,5 de gordura, quem sabe para meio de massa muscular. Isso seria um trabalho ótimo. Só que existem pessoas que às vezes acontecem de 1 de gordura para 3 de massa muscular. Nossa. Então esse já não foi um trabalho tão bom, porque a pessoa até emagreceu na balança 4 quilos, só que ela perdeu bem pouca gordura, que é o que importa, que é o que faz mal, que é o que entope artérias, que é o que esteticamente não fica bonito. Ela perdeu sim 3 quilos de massa muscular, que é o tecido, que é ativo, que é o que precisa de caloria, que é o que te faz poder se alimentar um pouco mais ou se alimentar um pouco menos. Resistência à questão da flacidez, né, o que é o que tonifica e deixa o corpo bonito. Então, quando a pessoa geralmente faz esse processo de emagrecimento sem nenhuma atividade física, acaba acontecendo isso. Há um risco de se perder um pouco de massa muscular. Já quando a pessoa faz aliada a alguma atividade física, claro que, se você me perguntar que tipo de atividade física, depende. Quem sabe uma pessoa sedentária, eu iria dizer que para a pessoa escolher uma atividade física que ela se sinta bem, desde uma simples caminhada, uma corrida, um ciclismo, uma natação, uma hidroginástica, um futebol, um handebol, um skate, um patins, né, um roller. Então, para ela começar com algum tipo de esporte. Então, isso já minimizaria essa perda um pouco de massa muscular no emagrecimento. Agora, se você me dizer, Rafael, mas qual é o melhor para, quem sabe, a pessoa emagrecer, mantendo massa muscular e perdendo gordura? Aí eu iria te dizer a musculação. Porque com a musculação, a pessoa vai estar se alimentando, vai estar tendo uma sobrecarga muscular em diversos tipos de músculo ou região do organismo, e a gente estaria trabalhando ainda com esse déficit de calorias. Então a pessoa conseguiria manter a massa muscular, claro, com uma boa alimentação, e acabaria perdendo gordura, quer dizer, ou às vezes transformando essa gordura em massa muscular. Então a pessoa emagreceria, esteticamente ficaria melhor, mais bonita, e não teria aquela flacidez, porque ela está mantendo a massa muscular com a musculação. Então mais ou menos se assemelha assim esse trabalho. Aí quanto mais, né, o emagrecimento, a queda de gordura maior e a manutenção de massa muscular continuar, então o melhor resultado vai ser. E essa massa muscular, ela pesa na balança. Aí tem gente que diz, eu estou emagrecendo, fui para a musculação, minha roupa apertou, e como que pode isso? Isso, porque basicamente a massa muscular ela pesa quase que o dobro da gordura. Então se a gente ficar pensando única e exclusivamente, às vezes, na balança, se a pessoa for para uma academia e às vezes não procurar um nutricionista, não se alimentar de uma forma saudável, é isso que acaba acontecendo, esse exemplo que você deu. A pessoa iniciou com um peso, passou um mês, foi um peso mais 1 quilo. Ela vai dizer, poxa, mas o meu objetivo é emagrecimento, o que está acontecendo? Aí o instrutor, não, mas isso é normal, a adaptação desse primeiro mês, você não era acostumado e tudo mais. Chegou o segundo mês, ela tinha o peso, mais 2 quilos. Então, às vezes, ela acaba até saindo da academia porque ela vai dizer, poxa, eu estou engordando, como é que eu posso? Eu quero ir lá para emagrecer e acaba engordando. Mas é justamente por isso que eu te falei. Se ela não cuidar dos alimentos que ela estiver ingerindo, e se ela for uma pessoa que esteja pegando pesado ou que tem uma boa genética, ela vai ganhar massa muscular, vai aumentar, vai tonificar, às vezes as calças daí não vão servir mais. Por quê? Porque aumentou o músculo e com isso, obviamente, se ela não emagreceu, não perdeu gordura, a balança vai aumentar junto. Então as pessoas também acabam se decepcionando nessa forma. Mas é pelo exercício em si, a musculação, porque ela faz esse aumento essa mesmo. Função. Isso, essa é a função principal da musculação. Dar uma sobrecarga para o músculo, que daí vai gerar uma lesão no músculo, a pessoa vai dormir, porque é durante o sono que é reconstituído esse músculo, e aí ocorre uma hipertrofia, que seria por causa daquela lesão, há uma regeneração das fibras, aí hipertrofia as fibras, e isso é o aumento do volume muscular. E os pacientes em hospital, tipo, depois que saem de um coma, de um estado, né, de um período muito grande no hospital, de cama, ou mesmo eu acho que principalmente pessoal assim que fica dentro, as pessoas que ficam numa UTI em coma durante muito tempo, perdem essa massa muscular? Sim, Letícia, elas também perdem porque geralmente é padrão do hospital, né, dependendo do, vamos dar uma ideia de um TCE, que seria um traumatismo craniano, né? Geralmente quando a pessoa chega, ela vai para a UTI ou se vai fazer algum procedimento cirúrgico. Então, depois do procedimento cirúrgico, geralmente são 1 dia, 24 horas de dieta zero, até começar a ver as primeiras avaliações.
dependendo da avaliação, a pessoa não seguiu bem, às vezes fica 5 dias ainda em dieta zero para manutenção, para ver como é que está evoluindo os exames, os sintomas. Então passaram esses 5 dias, a pessoa começou a evoluir, aí às vezes que a gente começa passar de uma sonda nasoenteral, aí que a gente vai conseguir entrar com algum tipo de alimentação. Então nisso já se passaram 6 dias sem estar dando nenhum nutriente para aquele corpo. De onde é que ele vai estar tirando isso? Vai estar tirando sim um pouco da gordura, mas vai estar tirando também da massa muscular. Então a pessoa acaba emagrecendo e perdendo massa muscular, né? Aí começamos com o trabalho de nutrição pela sonda nasoenteral. Até a gente atingir o valor real para aquele corpo, demora-se uma semana, às vezes 3 dias, 4 dias, depende do paciente, depende da pessoa. Então, bem dizer, nisso já se passou quase uma semana e meia que a pessoa não está ingerindo a quantidade calórica correta para aquele tamanho de peso ou para aquele tamanho da pessoa. E isso já acarretou na perda de massa muscular e na perda de peso. Então, esse tipo de trabalho também é legal ser feito após a continuação. Isso, dar a continuação, porque a pessoa vai evoluindo. Então, no hospital já começa a evoluir, a gente chega na quantidade correta via sonda nasoenteral, às vezes ela começa a acordar do coma ou do TCE, ela já começa, tem uma facilidade de se alimentar, então a gente já vai fazendo essa troca, aumenta a via oral, vai diminuindo a nasoenteral, a pessoa está evoluindo bem, então a gente só deixa na forma via oral, às vezes acaba retirando a nasoenteral. Aí a pessoa basicamente se mantém, a gente já consegue perceber via avaliação física que ela não emagreceu mais, então a gente manteve, só que ela já perdeu bastante. Aí a pessoa recebe alta, vai para casa, aí o ideal é feito, na verdade, um outro trabalho junto com a fisioterapia, que às vezes, nesse caso que a gente citou do TCE, vai ter que ser feito uma fisioterapia, então lá já vai começar com um processo de sobrecarga muscular. Então se a pessoa estiver seguindo um cardápio também em casa, ali já vai começar a ocorrer a mudança, então novamente vai aumentar aquela massa muscular e a gordura vai ficar normal. Dependendo da evolução do paciente, pode-se entrar numa musculação, claro que não vai ser musculação pessoas normais, sadias, vai ser musculação para uma pessoa que tem que tratar um TCE, então com cargas bem menores, né? Mas isso é com o educador físico, só que lá novamente vai gerar esse aumento de massa muscular para a pessoa ganhar novamente a massa muscular que perdeu. Tem muita gente que volta e fica até com mais massa do que tinha antes do ocorrido, né? Já outras não, mas aí também é essa associação, alimentação, atividade física com o paciente. Daí a importância de um nutricionista dentro de um hospital fazendo um trabalho desse bem perto do paciente e também depois um nutricionista acompanhando quando esse paciente tiver alta. Rafael, voltando agora para as pessoas que te procuram no consultório ou que querem emagrecer, que querem ganhar massa muscular, para a gente encerrar, porque o Rafael vai ficar conosco no segundo bloco, tem mais assunto com ele depois, mas para a gente encerrar essa nossa conversa, o que tu podes deixar de dica sobre alimentação, água, exercício físico, a pessoa que quer realmente a importância de ter, talvez paralelo, o nutricionista e a academia, porque como o Rafael falou, não adianta ficar horas todos os dias na academia se a alimentação não está equilibrada com esse exercício físico, né? Vai acabar daqui a pouco o organismo necessitando de algum alimento importante, ou até para ganhar mesmo massa muscular, ou pela saúde, e a pessoa não está sabendo equilibrar exercício e alimentação. Então, para a gente encerrar esse primeiro bloco, qual é a tua dica tipo alimentação? O que cuidar mais, menos? A água, a ingestão de água realmente funciona? Mais carboidrato, menos açúcar, mais fruta, mais legume? Enfim, eu sei que os nutricionistas de hoje em dia, nessa turma aí nova do Rafael, que a gente já entrevistou, eu acho que é o quarto, é o quarto nutricionista que a gente traz para cá, porque a gente acha um assunto muito interessante para levar para você que nos acompanha. Tem aí umas ideias, né, de uns alimentos, está vindo sempre novidade no mercado. Sim. E nutrição é isso, eu não posso ficar para trás, eu tenho que estar acompanhando tudo que o mercado lança. Os produtos orgânicos, que agora nós já temos em Brusque lugares que vendem frutas, carne orgânica, frango, tudo. Então o Brusque já está oferecendo isso. Qual a tua dica então? Alguma coisa que tu podes, assim, para a gente sintetizar essa nossa conversa, deixar para as pessoas? Certo. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que nós somos seres humanos. A gente tem a capacidade de às vezes errar, mas voltar a pensar, opa, isso não está me deixando bem, ou isso não está me fazendo bem, eu tenho que seguir outro caminho. A gente não é carrinho de choque, bate e volta e vive nessa vida ali. Então a minha dica sempre é, a gente tem que ter um equilíbrio na parte nutricional, na parte alimentar. Então quando você vê que você ingere, poxa, eu acho que eu me alimento muito de pão, isso às vezes no futuro vai te fazer mal.
via uma diabetes ou via um ganho excessivo de peso, às vezes enxaqueca, às vezes um intestino num trânsito mais devagar. Rafael, acho que eu consumo muita carne. Então isso lá no futuro vai te trazer algum prejuízo, às vezes fígado que não consegue fazer a detoxificação, ou rim pelo excesso de proteína. Então você tem que sempre se equilibrar. Então, se você colocar, às vezes no café da manhã você ingeriu café, pão, manteiga e um queijo. Tente não consumir à noite esse mesmo café da manhã. Então à noite tente fazer às vezes uma comida salgada, um omelete, em vez do café, faça um suco. Se no meio da manhã você levou uma fruta, que for maçã, que no meio da tarde você vai levar, tente levar outra fruta para não ficar só com a maçã, só com as vitaminas e minerais da maçã. Então leve uma banana, uma laranja, um kiwi, um morango. No almoço sempre tente ingerir verduras, porque nas verduras e nas frutas tem as vitaminas e minerais que na grande maioria dos outros alimentos não tem. Então sempre um tipo de carboidrato, uma carne. E às vezes à noite, dependendo do horário que você for dormir, também consumir algum tipo de alimento. Mas sempre é bom equilibrar, não passar a se alimentar muito de um tipo de alimento e quase nada de um outro, porque daí você vai ter algum prejuízo no presente ou às vezes no futuro. Quanto à água, hoje a quantidade de água no corpo de um adulto chega a ser de 60% a 70%, na criança de 80% a 90%. Então, se a gente tem toda essa quantidade dentro do nosso organismo, é porque algum bem ou algum benefício ou alguma utilidade ela tem. Então, desde às vezes a pessoa tem azia, não sabe por quê, já fez todo tipo de tratamento, todo tipo de medicação, mudou a alimentação e não resolve. Mas para produzir o ácido clorídrico precisa de água. Às vezes, pessoa renal, cálculo renal, já fez de tudo, obviamente precisa ingerir água. Para esse processo de emagrecimento, para o processo de aumento de massa muscular, necessita-se de água. Todos os processos dentro do organismo, então desde uma boa formação do cabelo, uma boa formação da pele, uma boa formação das unhas, precisa de água. Então o nosso corpo, bem dizer, é água. Então a gente tem que consumir água. Não adianta ficar trocando, até água de coco é bom sim, mas só trocar por água de coco, ou trocar por chá, ou trocar por suco, ou trocar por refrigerante ou cerveja. Achar que o líquido é a água. Não é o líquido, é a água. Mas é a água pura, água bruta. Então a dica que eu daria é essa, sempre também tentar praticar algum tipo de exercício físico que a pessoa goste, que a pessoa deseje, no horário que a pessoa consiga. Então não tem que ser aquele rato de academia, 5 vezes tal horário. A pessoa tem que se sentir bem, tem que fazer isso com prazer, porque senão ela vai fazer naquele determinado momento, vai melhorar ou vai atingir o objetivo e daqui a pouco cansou, aí logo vai voltar. Então tudo que ela conseguiu naquele objetivo, ela perdeu depois. Então tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo motivacional, tem que ser algo prático, que ela consiga levar para o dia a dia, para a rotina dela, para que no futuro ela consiga atingir o seu objetivo, ou só melhora de qualidade de vida, ou só melhora na doença. Que a gente pensa muito no presente, só que a gente tem que pensar no futuro. Como é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Como é que eu quero tal? Como é que a gente vai estar daqui a 20 anos? Como é que eu quero tal? Vamos estar daqui a 30 anos? Não adianta só pensar agora, vou comer de tudo que eu tenho vontade agora. Porque eu sou novo, tenho saúde, ou isso, não vai me acontecer nada, mas lá na frente pode vir. Lá na frente pode vir. Então essa seria a principal dica que eu daria para os telespectadores. Tá joia. Mas dica também ele vai continuar com a gente, dando as dicas depois do nosso intervalo, porque ele vai nos ensinar a preparar omelete e barra de cereal. Com certeza uma barra de cereal nutritiva e com todos os benefícios, e depois ele também vai falar o perigo, né, da gente ingerir certos alimentos industrializados, e a mesma coisa do omelete, o que a gente pode colocar. E o que ele vai colocar, acho que são dicas bem interessantes para fazer com que você continue com a gente logo após os comerciais. A gente volta já.